Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu estou como técnica social do SASI Ubuntu e hoje eu vou falar um pouco sobre cultura popular. Caso queira conhecer um pouco mais sobre o nosso serviço, pode comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ou pelo telefone 5199-0067, que também funciona como WhatsApp. Como alguns já conhecem o nosso trabalho, uma vez por mês, nós, técnicos do SASI Ubuntu, realizamos a reunião socioeducativa, sendo presencial. Devido ao momento que nós estamos vivendo da pandemia, nós readaptamos a nossa reunião para esse modelo online. E o tema desse mês de julho é cultura popular. Então vamos falar um pouquinho dessa cultura. Falar sobre cultura é prazeroso, visto que é um termo bem amplo, mas podemos simplificar como sendo um conjunto de saberes, tradições, crenças, costumes, comportamentos e atitudes de determinado grupo social, sendo fundamental para compor uma sociedade. A cultura popular envolve um conjunto de tradições e saberes, como dito anteriormente, que são determinantes para cada região. A gente pode citar da cultura popular o folclore, as músicas, os artesanatos, as danças, culinárias e festas. E tem muito mais para a gente falar de cultura. Mas aqui no estado de São Paulo, a gente tem também, pensando no estilo musical, algo muito forte, como o samba, o funk, que são determinantes aqui na cidade de São Paulo. Essa diversidade é importante porque é o que determina o nosso país. A cultura popular no Brasil reúne um conjunto de lendas, mitos, tradições, que são baseados na história e na miscigenação, que nada mais é que a mistura de raças das nossas culturas, onde a gente pode destacar aqui no Brasil a cultura portugueses, africanos e indígenas. Olá pessoal, meu nome é Sandra, eu estou como técnica social no SASI Ubuntu e hoje nós vamos falar um pouco dos pontos culturais na cidade de São Paulo. E você já viajar para o Japão sem sair de São Paulo? O bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, tem o status de maior reduto nipônico fora do Japão, um mergulho na cultura e tradições japonesas. Mas vale lembrar que por trás da fama está a sua origem negra. Suas ruas, onde hoje o turismo e o comércio crescem ano após ano, foram cenários da escravidão e de tortura de negros durante o período. A arquitetura peculiar e as tradicionais lanternas japonesas decoram a maior parte da região. E entre as atrações estão os restaurantes, docerias, lojas e livrarias com produtos típicos e o templo budista, que pode ser visitado. O bairro da Moca, localizado na zona leste de São Paulo, é um dos mais tradicionais da capital por ser um reduto de descendentes de italianos. Essa tradição se reflete nas inúmeras pizzarias e cantinas encontradas no bairro. Outra marca são as grandes construções e galpões antigos que remetem ao período do século XX, na época que o bairro tinha caráter industrial. Há pelo menos 40 anos, as ruas do bairro da Moca ficam lotadas por ocasião da festa de São Genaro, que conta com missa, procissão e um grande festejo. A Avenida Paulista pode ser chamada de novo ponto cultural da cidade de São Paulo, pois em sua extensão espalham-se vários centros culturais. A avenida mais charmosa da cidade é também um dos locais com maior concentração de artistas de rua, como músicos, artesãos, artistas plásticos e tantos outros que enriquecem nossa cidade com sua arte. Temos também o Centro Cultural Fiesp, com atividades com músicas, artes cênicas e audiovisuais. O Sesc Paulista possui atividades esportivas, teatro, biblioteca, exposições e restaurante. O MASP, Museu de Arte de São Paulo, é considerado o cartão postal da cidade. Além de museu, ele também oferece cursos, possui uma biblioteca, mantém um calendário permanente de exposições e eventos. Ainda na Avenida Paulista, temos o Itaú Cultural, que possui uma programação variada como mostras, oficinas, cinema, exposições e biblioteca. O bairro do Bom Retiro era antigamente uma região formada por sítios, sendo por este motivo, inclusive, a origem do nome do bairro, que vem de Chácara do Bom Retiro. Atualmente, é uma região de comércio e grandes lojas de tecidos e roupas, como a famosa Rua José Paulino, por exemplo. Nos arredores do Bom Retiro encontram-se grandes pontos turísticos de São Paulo, como a Pinacoteca do Estado, a Estação da Luz, a Estação Júlio Prestes, a Sala São Paulo, o Parque da Luz, o parque mais antigo da cidade e também o Museu da Língua Portuguesa. Oi gente, tudo bem?
Meu nome é Iris, eu estou como técnica social do SASU Ubuntu e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o contexto histórico de Cidade Tiradentes. De acordo com o historiador Márcio Reis, morador do bairro, Cidade Tiradentes tem em sua história um contexto totalmente diferente do que conhecemos hoje. Entre os anos de 1895 a 1905, antes do surgimento do maior complexo habitacional da América Latina, a região era considerada como uma espécie de setor fabril ou indústria nacional, o qual na época era conhecida como Fazenda Santa Etelvina. Etelvina era a esposa do coronel Antônio Prost Rodovalho, um homem com grandes posses que tinha, além da fazenda Cidade Tiradentes, tinha uma casa na região do bairro da Penha e que chegou a hospedar o imperador Dom Pedro II quando fazia suas visitas ao Brasil. Na verdade, existiam 3 fazendas no território de Cidade Tiradentes, sendo localizadas hoje nas regiões onde conhecemos como Terminal Novo de Ônibus, a segunda próxima ao Hospital de Tiradentes e a terceira na região do Barro Branco. Rodovalho possuía uma grande influência política e econômica, sendo cogitado a cargos políticos na época. A fazenda possuía um grande maquinário, sendo esse maquinário importado da Inglaterra, no qual eram fabricados cal, papel, tinha o setor de marcenaria. Além dos produtos que eram fabricados, o coronel Rodovalho possuía uma linha particular de trem para transportar esses produtos, que se estendia da região da Cidade Tiradentes até a região de Guaianazes, mais especificamente na região do Lajeado. Já no início do século XIX, Rodovalho falece e a sua fazenda é colocada à venda em 1905. Fazendo um pulo histórico, agora já no contexto atual, Cidade Tiradentes passa a ser conhecida como esse complexo habitacional, sendo o maior da América Latina. E a partir de 1980 são construídos os primeiros apartamentos da Coab, que foi, na verdade, por volta de 1984, sendo a data de fundação do bairro. Hoje, Cidade Tiradentes, no que diz respeito à questão social, é considerada uma região de extrema vulnerabilidade social, com diversas deficiências em relação à presença da violência, a ausência das políticas públicas, o grande desemprego, a questão da alfabetização baixa. Por outro lado, apesar das mazelas que Cidade Tiradentes apresenta, também é conhecida como potência na questão da cultura, no qual a população utiliza dela como forma de resistência para se manter, ou seja, resistir para existir. Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu sou técnico social no SASU Ubuntu e hoje eu vou falar um pouco dos pontos culturais da cidade de Tiradentes. Projeto Guri. Guri é um programa de educação musical e inclusão social para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. Está localizado no CEL Inácio Monteiro. Telefone para contato é 96575-1051. Love CT, Inclusão e Resgate. Fica na rua Barão Barroso do Amazonas, em frente ao CEL Inácio Monteiro. Lá atende crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, como atividades, aulas de skate com o foco de construir, através do skate, a consciência política da juventude. Lá tem também saraus, ações coletivas, aulas de violão e composição e ações entregadas com os adultos, em fase de alfabetização. CEL Inácio Monteiro, fica localizado na rua Barão Barroso do Amazonas. Telefone para contato 25 18 90 00. O CEL Inácio Monteiro foi inaugurado dia 21/11/2003. Lá tem como as atividades: teatro, biblioteca, telecentro, 3 piscinas, uma quadra coberta, uma quadra descoberta, uma pista de skate, uma academia, uma sala de ginástica e uma sala de dança. Tudo isso? Temos também o CEL Água Azul, localizado na Avenida dos Metalúrgicos 1262, no bairro Cidade Tiradentes. Lá tem como as atividades: teatro, 3 piscinas, uma quadra coberta, uma quadra descoberta, um campo society, um campo de areia, uma sala de dança, uma sala de xadrez, 4 salas de multiuso, uma sala de projeto, um refeitório, telecentro e biblioteca. Temos também o projeto Ali Leste, Arte Livre Itinerante. É uma escola de arte livre itinerante. Eles são um grupo de artistas plásticos que desenvolve aulas de arte plástica e construção de coletiva de conhecimento. Casa do Hip Hop,
localizado na rua Sara Kubitschek, 165A. Funciona de segunda a sexta, das 9 às 21 e aos domingos, das 9 às 20. Telefone para contato é 333-4896. Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes, localizado na rua Inácio Monteiro, 6.900. Telefone para contato é 2392-2010.